tivesse que começar uma empresa nova de SaaS, de software, de IA, hoje, do zero, sabendo tudo que eu sei, depois de crescer 2 empresas de software que faturam juntas milhões de reais em receita recorrente anual, é exatamente isso que eu faria. E nesse vídeo eu não vou te falar de conselhos genéricos como os de guru aí da internet ou de gurus de growth, de marketing. Não, nesse vídeo eu vou te mostrar o meu sistema completo, passo a passo, para você ir de zero a centenas, milhares de clientes pagantes, criando uma base sólida e escalável. Vamos lá? Você sabe por que a maioria das pessoas que criam um SaaS, um software, elas fracassam? Eu diria que é porque essas pessoas se apaixonam muito mais pelo fato da ideia que elas têm, do produto que elas estão pensando, do que de fato no problema que elas têm para resolver. E muitas pessoas cometem o erro de começar a construir soluções, de começar a codificar um projeto, codificar um software, sem de fato falar com clientes e validar se existem pessoas que pagariam por aquele produto. Simplesmente isso. Existe uma estatística que diz que cerca de 90% das empresas de software, de SaaS, as startups, não ultrapassam a marca de R$1 milhão em receita recorrente anual. Isso a gente pode ver que de fato não é fácil empreender com software, de fato não é fácil construir um produto escalável, duradouro e que vai ficar no mercado aí por um longo tempo. Mas claro, existem maneiras de passar por essa barreira e é sobre isso que eu quero falar. Na minha opinião, se você está disposto a trabalhar com um software, a criar um software, a criar um negócio, uma empresa baseada em um produto de software, a primeira coisa que você tem que pensar é para quem você vai vender, quem será seu público. Acho que o primeiro ponto é esse. Eu fiz um vídeo que vou deixar aqui essa recomendação de por que você deveria escolher um micro nicho, um pequeno nicho. E eu acho que é justamente isso que a gente tem que começar. Escolher um nicho, definir um nicho pequeno de atuação, entender esse nicho, esses clientes, entender quais problemas esses clientes, esse público tem. Porque só a partir desse problema você vai conseguir criar uma solução. Muitas vezes a gente já chega com a solução pronta. Eu vou criar um sistema assim assado porque eu tenho certeza que esse tipo de pessoa precisa. Não, pô, a loja ali vai precisar, a empresa X vai precisar. Só que muitas das vezes a gente confunde vontade com dor. E as pessoas pagam de fato para resolver uma dor e não necessariamente pagam por uma vontade. Porque quando ela está com uma dor, quando ela está com um problema, de fato ela vai querer resolver. Porque aquilo está incomodando. Se você aparece com uma solução, você provavelmente vai conseguir vender para ela. Mas quando você tem só uma vontade, quando você só tem um desejo, pô, eu quero automatizar tudo aqui da minha empresa. Beleza, mas se eu ficar sem automatizar, vai me incomodar? Não, pô, então dificilmente a pessoa pagaria por isso. Então a gente precisa entender muito bem isso. Definir um nicho, entender os problemas e propor uma solução. Que essa solução seja de fato para um problema e não para uma vontade. E aqui eu queria deixar um disclaimer rápido, que a gente está no boom da IA, né, com Cloud Code, com diversas ferramentas que possibilitam sim a criação de software muito mais fácil. As pessoas têm falado que talvez o mercado de software vai morrer, mas eu sou contra essa afirmação justamente porque tudo isso que a gente cria, as possibilidades de criar as coisas no Cloud Code, enfim, com Vibe Coding, a gente está criando muito mais uma ferramenta do que de fato uma solução, um produto e um negócio. E é muito diferente você criar um produto, um negócio, de que você simplesmente criar uma ferramenta. A robustez é muito diferente. Poucos conseguirão, alguns vão conseguir romper essa barreira, mas não é tão simples quanto a gente pensa. Então, por isso que eu ainda acho que o mercado de software é muito bom. Beleza. E aí, voltando à concepção, à descoberta, na minha opinião, o que eu fiz aqui e o que eu sugiro que você faça? Beleza, a gente definiu um micronicho, a gente entendeu os problemas e a gente propôs uma solução. O próximo passo é você entender se de fato as pessoas pagariam por isso. Ainda assim existe o nosso achismo que interfere muito. A gente acha que a gente está criando um novo Facebook e quando vê, a hora que chega no mercado, mesmo as pessoas talvez não querem isso ou não pagariam por isso. E a gente precisa validar se existem pessoas que de fato estão interessadas em ter esse tipo de produto. E aí nesse momento que você precisa ir ao mercado, você precisa conversar com pessoas, você precisa conversar, sei lá, com 20, 30, 50 pessoas desse nicho para entender o problema, se é um problema latente, se as pessoas
sofrem com esse problema, se isso causa prejuízo para essas pessoas, como que elas resolvem esse problema hoje, se elas pagariam para você entregar uma solução para resolver esse problema, o que falta para ela pagar, enfim, existem uma série de perguntas que a gente consegue achar, consegue definir para conseguir validar. E algumas opções de como você pode fazer isso para validar essa sua ideia, a sua pré-concepção, até você conseguir uma pessoa que de fato pagaria para você ter o ok da sua ideia, né, da sua hipótese. Você pode, de fato, ir pessoa por pessoa, marcar algumas reuniões, se você tem isso no seu ciclo de amigos, no seu ciclo próximo. Você pode participar de fóruns da internet, no Reddit, tem muita coisa, no próprio LinkedIn, algumas comunidades. Conseguir contactar esse tipo de pessoa e marcar isso. Você pode realizar um modelo chamado Fake Door, onde você cria uma página na internet, você deixa um pré-lançamento ali, pede às pessoas para deixar o e-mail caso elas tenham interesse, como se fosse de fato um pré-lançamento mesmo. Ou você pode começar, que para mim é uma das melhores estratégias, independente do que você for fazer, é começar a produzir conteúdo desde o dia zero, falando de fato desses problemas, de como resolver esses problemas, usando a estratégia do Founder-led Growth. Beleza, e aí, tendo esses insumos e validando que o mercado de fato tem um problema, nós vamos para a segunda fase, que é construir o produto de fato e conseguir os primeiros clientes. E aqui, né, a gente vai usar do conceito do MVP, eu não vou entrar em detalhes para o vídeo não se estender, mas a gente precisa construir um pequeno MVP do nosso produto, ir para o mercado, conseguir validar o Product Market Fit e obter os primeiros clientes. E aqui eu deixo um segredo para você que está começando a empreender, que é o seguinte: na minha visão, vale muito mais você ter clientes, você vender, do que você de fato ter produto. E entenda bem, não estou falando que o produto não é importante, mas muito mais vale você ter uma operação ativa de vendas, você ter os clientes e ir melhorando o seu produto aos poucos, do que você focar num produto muito bom, muito grande e não conseguir vender. Bom, então o que eu fiz há uns 2 anos atrás com o Datacamp Go, nosso novo SaaS? Basicamente a gente já tinha clientes aqui na nossa base, né, que usavam o nosso software, a gente conversando com eles, conversando com parceiros, com a nossa rede, a gente identificou vários gargalos também em outros softwares de mercado, e a gente definiu de fato uma proposta de valor, um público-alvo ali, o que a gente queria. E aí a gente definiu o nosso MVP, um produto mínimo viável, alguma série de features rápidas que a gente conseguiria entregar em pouco tempo para validar se as pessoas pagariam por isso. Nós construímos esse MVP de forma bem simples, sem florear demais o software, bem direto, e nós conseguimos nossos primeiros clientes. E aí sim, de fato, a gente validou o produto e validou o PMF também, que é o Product Market Fit, que basicamente é um estágio onde o produto vai atender com sucesso a essa demanda do mercado que a gente levantou, resolvendo essas dores do público-alvo. Então, o nosso produto, a gente começou a reter os clientes através dele, e aí depois a gente começou a entregar mais features, e estamos aí até hoje. Nós começamos a ter um crescimento orgânico através de indicações. Existe uma regra, né, que é chamada regra dos 40%. Óbvio que não é uma estimativa, mas você fazer uma pesquisa com seus clientes e entender se de fato, se a sua solução faria falta na vida dos seus clientes, isso é um forte indicativo do Market Fit. E a gente fez algumas coletas de algumas pesquisas com alguns usuários e a gente validou que eles gostavam muito e ficariam chateados se a nossa solução não existisse. E aí, acho que esse também é um momento para você que está começando, você mesmo fazer as vendas, você mesmo implantar o seu software, treinar o usuário, enfim, acompanhar de perto para que você comece a coletar feedbacks desde cedo. Você tem um grupo no WhatsApp, você tem alguma forma de contato muito próxima para você poder aí crescer o seu software, crescer o seu sistema, enfim, ter esse contato mais próximo de fato com o usuário. Alguns canais, algumas sugestões de canais pouco falados, talvez assim, dizendo, para você conseguir os primeiros usuários para o seu software, para o seu produto, além, obviamente, dos canais que você já tentou fazer a validação, você pode olhar com muito carinho para grupos e comunidades nichadas no WhatsApp. Existem muitos criadores de conteúdo que criam comunidades, que criam grupos, e você pode pagar para participar desses grupos, né? Geralmente você comprando o produto deles. E nesses grupos existem pessoas específicas, né? O público-alvo desse criador de conteúdo. Esses grupos são
grande potencial para você conseguir talvez validar, conseguir alguns clientes, desde que obviamente as pessoas desse grupo sejam o seu público-alvo também. Por exemplo, eu estou numa comunidade do Jonas, que eu sempre falo aqui no canal, e existem muitos empreendedores por lá. Existem oportunidades para eu conseguir validar um serviço, para eu conseguir validar um produto. Então eu poderia muito bem usar essa comunidade. Eu posso usar o Reddit também, que é uma rede social um pouco diferente. Você pode ficar atento aos comentários por lá. Tem muita gente conseguindo viralizar através do LinkedIn, através do Twitter, o X, né? Através de comunidades no Discord. Eu acho que esses são canais que as pessoas não têm olhado com tanto carinho quanto as redes sociais tradicionais. E se você está gostando desse conteúdo, se está fazendo sentido para você, se está te ajudando, comenta aqui o que você está achando desse vídeo, dê a sua sugestão, dê o seu ponto de vista. Também já se inscreva no nosso canal. E aí, por fim, depois que você conseguir seus 20, 30 primeiros clientes, eu acho que é o momento de você começar a distribuir mais e acelerar o produto e conseguir seus 100, 150, 200 primeiros clientes. E eu vou dizer 3 canais aqui que eu acho que são fundamentais, que você pode explorar desde o início, mas com mais afinco nesse momento, que é acelerar a produção de conteúdo. Cada vez mais você, como fundador, se colocar nessa frente. Aí existem várias técnicas, digamos assim. Você pode fazer o building public, você pode criar conteúdos falando mesmo da dor que você está resolvendo. Enfim, você se tornar uma autoridade nesse micro segmento que você está atuando e mostrar como a sua solução resolve. Acho que essa, para mim, é uma das melhores estratégias a longo prazo. Claro que isso não dá resultado para ontem, mas se você tiver consistência, a gente já falou isso aqui no canal, se você tiver consistência, se você tiver persistência, você vai conseguir os seus resultados. Você vai conseguir se tornar uma autoridade até levar o seu software a um outro patamar. O segundo canal, que eu acho também muito importante, já falamos também, é sobre a prospecção. Você ir atrás de fato dessas pessoas que talvez levantam a mão no seu site, ou pessoas que tenham interesse parecido, né? Tanto através do inbound, as pessoas que vêm através de você, quanto as pessoas no outbound, pessoas que você vai prospectar aí, que você vai fazer uma busca de dados, enfim. Existem algumas metodologias que nós já falamos. E também, eu acho que muito importante, tendo você um site, tendo você uma maneira de traquear as pessoas que vêm atrás de você, que acessam o seu site, enfim, eu acho que tendo você caixa para isso, você conseguir trabalhar também anúncios para potencializar, não para pegar os primeiros clientes, mas sim para potencializar o resultado que você já vem tendo através de remarketing, retargeting dessas pessoas que já tiveram contato com você em algum momento. Eu acho que você conseguindo casar essas 3 estratégias de produção de conteúdo como fundador Net Growth, fazendo prospecções através do modelo comercial e você fazendo o retarget dessas pessoas que vêm até você, que talvez já se interessaram, entraram no seu site, eu acho que é um tripé de sucesso que vai conseguir gerar muito resultado. E por fim, para a gente fechar, não menos importante, você precisa também acompanhar alguns indicadores do seu software, até para saber se o seu software está dando certo ou não, se está dando lucro ou não, se você está seguindo um modelo interessante ou se você está entrando para o buraco. E aqui eu vou deixar 4 indicadores que você deve metrificar e acompanhar, que é o CAC, que é o custo de aquisição de cliente, o ticket médio, ou seja, quanto que é o valor médio de cada nova venda, o ARPU, que em inglês significa Average Revenue per Customer, ou seja, a receita média por cliente, é o que a gente chama de ticket médio de forma errada, mas quanto que cada cliente paga em média por mês, os clientes ativos. Quando a gente olha para ARPU, a gente olha para clientes ativos. Quando a gente olha para ticket médio, a gente olha para novos clientes. E o LTV, que é quanto que esse cliente te paga ao longo do tempo. E se você chegou até aqui e quer saber mais sobre métricas e indicadores de software, eu vou deixar o link desse vídeo que eu fiz aqui no canal para você poder se aprofundar muito mais nesse assunto. Te vejo no próximo vídeo.